Bom, pessoal, vamos começando a nossa nona aula, né? A gente acabou de dar uma pincelada, né, sobre por que o calcário é importante no solo. Vimos um exemplo de uma análise de solo, vimos o padrão ideal de fertilidade do solo, né, como que o nosso solo deveria estar. E eu comecei a explicar um pouco sobre o calcário e nessa videoaula a gente vai falar especificamente sobre como que o calcário neutraliza o hidrogênio do solo, fazendo o pH do solo aumentar, né? Essa é a escala de pH que eu mostrei no primeiro slide praticamente do nosso curso, no início do nosso curso, né? O que é pH? Só para dar uma relembrada, né? pH é a mensuração de quantidade de hidrogênio em uma solução. Então, quanto mais baixo o pH, mais hidrogênio tem numa determinada solução. Aqui nós temos o pH 1, aqui nós temos o pH 7 e o pH 14. O pH 1 é o mais ácido, portanto ele tem mais hidrogênio na solução do que o pH 14, que é o pH mais alcalino, que tem menos hidrogênio. Então, se você quiser aumentar o pH de alguma coisa, de alguma solução, você tem que neutralizar o hidrogênio que está nessa solução. À medida que você tira hidrogênio daqui, o pH do solo vai subindo. Se você quiser acidificar alguma coisa, alguma solução, você precisa adicionar hidrogênio nessa solução para que a concentração de hidrogênio nessa solução aumente e o pH caia. Então, basicamente, pH é isso aqui. É isso, né? Essa tabela fica bem fácil de você entender. E como que o calcário neutraliza o hidrogênio do solo, pessoal? Vocês lembram que eu expliquei que o solo tem o colóide, a parte física do solo, né? É nesse colóide que existe a CTC do solo, né? E aqui na parte física, nessa CTC do solo, que está aderido todos os nutrientes de carga positiva, né? Hidrogênio, que tem carga positiva, alumínio, cálcio, magnésio, potássio. Então está tudo aderido aqui nesse colóide do solo, que tem CTC e está atraindo tudo que tiver carga positiva. O solo também existe a parte líquida, que é a solução do solo. Nessa solução do solo está diluído também nutrientes que está nessa parte sólida. Então tem cálcio, hidrogênio, alumínio, potássio e tudo mais aqui no solo, né? Magnésio. Então essa aqui é a parte líquida, essa aqui é a parte física do solo. Onde que é medido o pH do solo? O pH do solo é medido nessa solução, né? Então se o solo tem um pH 4, por exemplo, é medido que nessa solução tem uma certa quantidade de hidrogênio, né? Para que o pH desse solo seja 4. Um solo que tem pH 5 significa que na solução dele tem menos hidrogênio do que um solo que tem pH 4. Então todo o hidrogênio que tiver aqui vai ser lido, né? Então vai ser dado o pH desse solo, né? O que o calcário é? O calcário é um carbonato de cálcio, né? CaCO3. Esse aqui é esse aqui é o pó. Esse aqui é o pó branco que você está aplicando na área. Esse aqui é carbonato. Primeira coisa que o calcário precisa para reagir é de água, né? Então o calcário, a partir do momento que choveu nessa área, né, que foi adicionado H2O em cima desse carbonato de cálcio, essa ligação química de carbonato de cálcio é quebrada. Vai se dissociar, vai liberar cálcio para um lado e carbonato para o outro, né? O cálcio ele vai para a solução do solo e fica aqui na solução do solo. Esse carbonato é um ânion, né? O que o ânion faz? O ânion atrai carga positiva, né? E o que vai acontecer? Esse oxigênio do carbonato ele vai se ligar com hidrogênio preferencialmente para formar água. Porque o que é água? Molécula de água é OH- mais H+. OH- mais OH+ gera água, né? Então aqui eu tenho um carbono, 3 oxigênio, e aqui eu tenho hidrogênio, né? Para formar água eu preciso de 2 hidrogênio e um oxigênio. Então esse oxigênio do carbono vai se ligar quimicamente com esse hidrogênio. Esse hidrogênio está onde? Esse hidrogênio está aqui na solução do solo, né? Então o que vai acontecer? Esse carbonato ele vai consumir um hidrogênio da solução do solo, vai tirar um hidrogênio da solução do solo. Toda vez que eu tirar um hidrogênio da solução do solo, o pH do solo aumenta, né? Quando tirou esse hidrogênio da solução do solo, ele vai gerar HCO3, que é bicarbonato, né? Esse hidrogênio vai se ligar quimicamente com esse oxigênio para formar água, né? Mas aqui eu só tenho um hidrogênio e tenho 3 oxigênios. O que vai gerar nessa reação química? OH-, que é uma hidroxila, vai liberar OH- e vai liberar CO2, né? Porque aqui um H se ligou com oxigênio, tem OH e sobrou um carbono e 2 oxigênios. Esse gás carbônico ele vai ir para a atmosfera, né? Então o primeiro produto da reação química do carbonato do solo é gerar gás carbônico. O gás carbônico vai para a atmosfera, né? E liberou uma hidroxila, OH-. Essa hidroxila ela vai consumir mais um hidrogênio da solução do solo para formar água, né? Então o OH+, que é essa hidroxila, que foi gerado pela ligação química do carbonato com o hidrogênio, né?
liberando o gás carbônico, essa hidroxila vai consumir mais um hidrogênio da solução do solo e vai formar água. Então o calcário faz isso, o calcário gera gás carbônico e gera água, né? Nesse processo de gerar água aqui, essa hidroxila comeu um hidrogênio dessa solução do solo aqui. Toda vez que eu diminuo a concentração de hidrogênio na solução do solo, o que acontece com o pH? O pH do solo sobe. Toda vez que eu adiciono um hidrogênio na solução do solo, o pH do solo cai, né? Então o carbonato fez o quê? O carbonato retirou o hidrogênio da solução do solo, fazendo que o pH do solo aumentasse. Mas o solo tem uma característica chamada capacidade tampão, né? Que é a CTC do solo. Aqui, na parte física do solo, na parte sólida do solo, né? Eu tenho a CTC do solo com um monte de hidrogênio aderido nessa CTC do solo. E o solo não quer alteração no pH do solo. Esse solo ele tá acostumado a viver em pH 4. Então, o que vai acontecer? Quando eu tirei hidrogênio aqui da solução do solo, o pH dessa solução subiu, mas o solo não quer mudar o pH, quer manter o solo em pH 4. Então o solo pega um hidrogênio que está na parte sólida do solo e manda para a solução de novo. Eu tirei um hidrogênio com carbonato, o pH subiu. O solo colocou um hidrogênio, tirou um hidrogênio da parte física e mandou um hidrogênio para a parte líquida, o pH do solo cai. Então, dessa forma, vai sendo liberado cargas negativas aqui na CTC, né? Tirou um hidrogênio daqui, ó, que nem no exemplo que eu coloquei aqui, o carbonato consumiu 2 hidrogênios aqui no final da reação e o solo pegou da parte física, liberou 2 hidrogênios para a solução do solo para manter o pH, para manter o mesmo pH, né? Porque o carbonato tirou hidrogênio, o pH subiu, a parte física do solo jogou hidrogênio para a parte líquida do solo, o pH voltou ao normal. Nesse fenômeno foi liberado 2 cargas negativas aqui na parte física do solo, na parte sólida do solo, na CTC, né? Então o que vai se aderir aqui? Esse cálcio e esse magnésio que vem junto com o calcário, ele parte da parte líquida aqui, ó, ele entra no lugar do hidrogênio aqui na solução aqui na parte física do solo, na parte sólida do solo. O cálcio que está na solução ocupa essa carga negativa liberada, o magnésio que está na solução ocupa essa carga negativa liberada, um potássio que está na solução ocupa essa carga negativa liberada. Então, por isso que quando a gente aplica calcário no solo, o carbonato vai consumir hidrogênio, vai tirar hidrogênio da parte sólida do solo, vai consumir hidrogênio e vai aumentar nessa parte sólida do solo aqui a saturação por cálcio e magnésio, né? Antes esse solo, por exemplo, ele estava com 60% de hidrogênio, como mostrei anteriormente naquele exemplo. Foi jogado carbonato aqui para neutralizar 70% de todo esse hidrogênio que tinha no solo. Então o carbonato ficou brigando com o hidrogênio aqui na solução do solo um tempão. O carbonato tirava hidrogênio, o pH dessa solução subia, o solo recolocava hidrogênio aqui na solução do solo, o pH do solo caía. Ficaram brigando aí um ano e meio, né? Até chegou num ponto que aqui liberou um monte de hidrogênio e aqui não tinha mais hidrogênio para colocar na solução do solo. Significa que o pH no final das contas ele subiu. Se o pH estava 4, ele subiu para 5, 5,5, né? Porque diminuiu a quantidade de hidrogênio que tinha nesse solo porque o carbonato consumiu, certo? Liberou um monte de carga negativa aqui. Quem que vai ocupar essas cargas negativas? Cálcio, magnésio e potássio que está na solução do solo. Por isso que o calcário tira hidrogênio da parte sólida do solo, consome hidrogênio na solução, consumindo hidrogênio na solução do solo, fazendo com que a saturação de cálcio e magnésio na CTC do solo aumente. Tá bom, pessoal? O calcário funciona dessa forma, é muito fácil de ser entendido porque o calcário funciona dessa forma que ele neutraliza a acidez do solo, tá bom, pessoal? O carbonato aqui vai consumindo hidrogênio da solução, o solo vai recolocando hidrogênio na solução, no final das contas a quantidade de hidrogênio que tem no solo total é menor do que quando foi adicionado calcário, então o pH do solo sobe, tá bom, pessoal? É assim que o calcário neutraliza o hidrogênio do solo. À medida que vai aumentando o pH do solo, por causa da neutralização do hidrogênio, o alumínio também vai sendo neutralizado, tá bom, pessoal? Então o alumínio é uma consequência da acidez do solo, né? O alumínio não é causa de acidez, o que é causa de acidez é a concentração de hidrogênio, né? À medida que você aumenta o pH do solo, o alumínio desaparece. À medida que o pH do solo volta a cair, o alumínio volta a aparecer na solução do solo, né? Então o alumínio é uma consequência da acidez, né? O alumínio não é causa de acidez, né? O alumínio não causa acidez no solo. O que causa acidez no solo é a concentração de hidrogênio. Então, à medida que você neutraliza o hidrogênio ou faz o pH do solo aumentar, o alumínio vai sendo neutralizado também e vai desaparecendo. Porém, à medida que o pH do solo volta a cair, o alumínio volta a aparecer aqui na solução do solo.
Então é dessa forma que funciona o calcário no solo, tá bom? Agora eu vou passar para a próxima aula aqui, eu vou fazer uma conta levando em consideração a estequiometria perfeita, né? Quantas gramas de carbonato de cálcio preciso para neutralizar uma grama de hidrogênio e quanto que eu preciso de carbonato de cálcio para neutralizar alumínio. Isso aqui vai ficar para a próxima aula, porque também é uma explicação que exige um pouco de tempo e a nossa aula já está com 10 minutos, tá bom, pessoal? Então fique com a próxima aula e vocês vão ver por que calcário líquido não funciona, uma picaretagem, e entender quais são as quantidades necessárias aí para se neutralizar hidrogênio e alumínio no solo, tá bom, pessoal? Muito obrigado e fiquem com a próxima aula.